Oi, gente, estamos iniciando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Coletivamente. Hoje a gente está aqui com a psicóloga Driele. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo. Eu me chamo Driele Venance, sou psicóloga clínica e psicóloga social. E hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre a minha atuação num serviço de acolhimento familiar voltado para a adoção de crianças. Aí ela veio aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o processo de adoção, sobre como é o processo psicológico que atinge as crianças, os pais. E vamos para a primeira pergunta. Qual é o papel do psicólogo dentro do processo da adoção? Bom, o papel do psicólogo é fundamental nesse processo porque é uma etapa, um processo que é longo, né, e que acarreta uma série de flutuações emocionais, tanto para a criança e para o adolescente que está em busca dessa mudança de modalidade do acolhimento para um lar definitivo, tanto dos pais, né, que estão na expectativa de adotar essa criança. Então, a nossa atuação é tentar alinhar minimamente essas expectativas e ficar dando o suporte necessário ao longo desse processo, né? Porque, como eu falo, né, é um processo longo, então as minhas expectativas elas vão também se modificando ao longo desse processo. Sim. Tanto da criança quanto dos pais adotivos. Sim, então vocês trabalham com os pais para entender um pouco mais do que eles querem, né, e se isso vai se permanecer depois de um tempo. Uma pergunta, vocês fazem o processo antes de começar o início da adoção e quando vamos supor que passa 5 anos depois, e vocês fazem de novo essa conversa para entender se as motivações, se ainda continuam os mesmos após 5 anos? Pronto. Onde eu estou atuando atualmente, eu estou atuando num serviço de acolhimento familiar. Aí eu vou contextualizar para que vocês possam entender. O serviço de acolhimento familiar, ele é diferente do serviço de acolhimento institucional. O institucional é os ditos e mais conhecidos abrigos, que hoje se chama acolhimento institucional, onde as crianças são acolhidas depois que elas são retiradas do seu familiar. O serviço de acolhimento familiar, ele prevê o acolhimento, entretanto, ao invés de ficar numa instituição, as crianças ficam em famílias acolhedoras. O serviço onde eu trabalho, que antes eu estava como psicóloga, agora eu estou como coordenadora, a gente acaba facilitando um pouco desse processo da adoção, entretanto a gente não inicia ele. Hoje os pretendentes, que eu vi que vocês vão conversar com os pais que são pais adotivos, não é isso? Isso. Eles iniciam um processo de cadastro, eles fazem todo um acompanhamento com um serviço de suporte psicológico, uma equipe técnica voltada para essa organização do processo burocrático, e nós ficamos mais na parte do acolhimento com as crianças. Entretanto, quando a gente recebe um direcionamento da juíza, né, do judiciário, que aquela criança ou aquele adolescente vai ser adotado, a gente acaba iniciando um acompanhamento com a família também. Então, assim, geralmente, quando hoje existe um acolhimento, e aquele acolhimento é uma entrega legal, é um acolhimento de destituição familiar, onde a criança ainda está na idade para adoção, quando a gente vai conversar inicialmente com os pais adotivos, a gente percebe que as expectativas mudaram muito, mudaram demais, porque ao longo do tempo de espera, que não é pequeno, porque hoje, é importante até trazer essa informação, hoje a gente tem uma fila de espera para adoção enorme, dos 0 aos 5 anos de idade. Dos 6 em diante, essa fila é quase zero. Então, se hoje eu entrar no cadastro de adoção e colocar lá, meu perfil é menino 9 anos, com 1 mês me chamam. Se hoje eu colocar, meu perfil é uma bebê de 0 mês, né, recém-nascida, eu vou aguardar anos. Então, geralmente, aí eu vou trazer casos verídicos. A gente iniciou um processo de vinculação de um bebê que estava para adoção, e quando a gente chegou no lar da família que estava aguardando para se vincular, eles foram surpreendidos porque aguardaram 5 anos, e nesses 5 anos a família tinha conseguido engravidar biologicamente. Então as expectativas já não eram mais as mesmas. Então a gente, enquanto equipe, começa a ter que fazer um outro trabalho que faremos até daqui para frente, né? Qual vai ser o nosso suporte
emocional para essas expectativas daqui para frente. Então muda bastante. É bem complicado, né? O que é destituição familiar e quais os comportamentos mais comuns em crianças que vivenciam esse processo? A destituição familiar, ela é uma medida judicial. O judiciário, ele prevê a destituição como uma medida de proteção, tanto da criança quanto do adolescente. Quando uma criança e uma adolescente é retirada do seio familiar, a gente tenta se esgotar todas as possibilidades de reintegração familiar. Uhum. Seja para a família de origem, seja para a família substituta, que é a família extensa, né? Avó, avô, primo, tio, a gente vai atrás até do terceiro grau, porque o que se preconiza é o retorno familiar. Uhum. Visto que não há possibilidade, é que a criança é destituída do poder familiar e colocada para adoção. A destituição do poder familiar, geralmente, quando eu falo desse processo, né, de tentar esgotar, geralmente tem casos que a gente acaba não conseguindo fazer esse processo de esgotar as possibilidades, porque são casos de muita violência, de muita negligência. E aí, uma coisa importante de ser dito é: criança nenhuma é retirada do seio familiar por pobreza, mas criança é retirada do seio familiar por abuso sexual, violência sexual. E aí, eu trago esses exemplos porque acompanho há muitos anos crianças que são nascidas na rua, pelos pais que estão em situação de rua, e acabam indo para um acolhimento familiar. Com o passar do tempo, a família acaba não conseguindo ficar nesse acolhimento familiar, retorna para a condição de rua, e aí a criança é acolhida, ou no institucional ou no familiar. Entretanto, a gente vai tentar retomar esse vínculo. Mas quando é um caso de violação, abuso, abandono, aí realmente às vezes não tem tanto trabalho a ser feito, porque os genitores acabam sinalizando que não deseja aquela vinculação. Então, assim, para uma criança que já compreende toda a condição do que está acontecendo, é muito impactante. Primeiro, porque a criança pensa que quem retirou ela da família fomos nós. E aí a gente tem todo um trabalho para explicar que não, a tia não foi a tia que lhe tirou do seu familiar, né? E a gente vai tentando explicar o que foi que aconteceu, que a culpa não é dela, porque a criança acredita que a culpa é dela, né? Se eu tivesse me comportado melhor, minha mãe não tinha me abandonado. Se eu tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido. A gente não é os profissionais que vai colocar a família contra a criança. Então, o nosso discurso precisa ser muito cuidadoso para que a criança possa entender que aquela determinação da destituição do poder familiar, quando ocorre por uma decisão que não foi acarretada por ela, né? Mas a gente vai ver no comportamento das crianças, um comportamento bem arredio, bem agressivo, bem desconfiado. Acabam demonstrando do jeito que conseguem, né? Acabam não conseguindo falar, mas demonstram com o corpo, com... E quando não compreendem, né? Quando existe a possibilidade da adoção e da vinculação com a nova família, as crianças estão bem arredias, achando que eu não preciso e não vou me vincular com eles, porque se eu fizer isso, eu não vou voltar para minha família nunca mais. Entretanto, é um papel difícil de explicar que a destituição ela é definitiva. Então, quando ela ocorre, hoje a gente tem pouquíssimos casos que os genitores, pela lei, conseguiu reverter a destituição. Mas é bem complicado, porque é como ele coloca. Para que essa decisão seja tomada, a equipe técnica tem que ter trabalhado muito. Então, a juíza ela não determina isso sem que seja feito um trabalho muito longo da equipe técnica. E a equipe técnica vai ser a psicóloga, a assistente social, né? A equipe do serviço. Porque para tirar a criança da sua família tem que ter algo muito sério, então tem que ter certeza daquilo. Então não vai ser de qualquer forma, não é alguma coisinha que vai tirar aquela criança. Sim. Então, para voltar, eu acho que a família tem que ter uma mudança de vida, tem que provar mesmo que agora está responsável, que diz que consegue sustentar essa criança de todas as formas, emocional, financeira e todo a vertigem. E não é fácil, porque por muitas vezes a gente está falando
de pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade social. Então, eu quero muito continuar me vinculando com meu filho, jamais quero perder a vinculação com meu filho. Entretanto, quando eu vejo ele com um canto para dormir, com comida na mesa, estudando, o discurso das famílias ele tá melhor aí, né? E aí eu tenho que dizer, não, mãe, o melhor vai ser sempre com você. Sempre. Você poderia estar com seu filho, em situação de rua, seu filho vai querer estar com você. Mesmo a gente possibilitando uma família que vai dar todo um amparo, um suporte, amor, condição financeira, material. A criança ainda assim, o discurso eu quero minha mãe e meu pai. Então, assim, são muitas questões a serem trabalhadas até que a família consiga se reorganizar para assumir os cuidados. E isso leva um tempo considerável, porque às vezes, quando a gente fala de situação muito vulnerável, ter condições de moradia muito precária. Quando não tem, estão em situação de rua, né? Das situações muito precárias, sem trabalho fixo, às vezes fazendo uso de substância psicoativa, às vezes com outros laços rompidos, e a gente vai vendo o quanto que se repete na vida daquela família, aquilo já aconteceu com ela, e ela acaba fazendo isso com o filho. Então é bem longo o trabalho. Por isso que é importante que as mães saibam que tem como fazer a entrega legal, né, dos seus filhos. Exatamente, essa é uma informação importantíssima. Hoje aqui no estado do Ceará a gente conta com um programa que chama Entrega Legal, e judicialmente é autorizada aquela mulher fazer a entrega do seu filho, né? A partir de qualquer momento da gestação, ela vai ter todo um amparo psicológico, assistencial e jurídico para fomentar e tomar essa decisão da melhor forma possível. Então, assim, quem nunca ouviu falar desse programa, que escutou pela primeira vez, acha um absurdo. Como assim? Estão criando um programa para que as mulheres possam entregar seus filhos. Bom, a entrega das crianças, elas são respaldadas judicialmente. E é importante que a mulher consiga ter um amparo para que faça essa decisão da melhor, para que ela tome essa decisão da melhor forma possível, para que a gente não tenha aí situações como as que a gente tanto vê de mulheres abortando de modo que coloca ela e o fio em risco e a do bebê também, engravidando e parindo e jogando seus filhos como se fossem objetos, justamente por várias outras questões de vulnerabilidade também. Então, hoje a gente tem esse programa, que é o programa de entrega legal. Sim, muito importante. Como é feito o manejo para trabalhar o psicológico das crianças e adolescentes durante a destituição familiar até a adoção? Pronto, eu sou uma defensora árdua do serviço de família acolhedora, porque a gente consegue trabalhar individualmente com cada criança. Esse é o maior a diferenciação do acolhimento institucional. No acolhimento institucional, eu tenho uma instituição onde eu vou acolher 40, 30, 50 crianças, e lá elas vão ser vistas como um grupo, um coletivo. Então a gente tem hora para acordar, para comer, para sair, para ir para a escola. As instituições recebem doação de roupa, de calçado, de chinelo, e é distribuído. Então não é visto individualmente cada singularidade de cada criança. No acolhimento familiar, a gente consegue ter um manejo mais individual. A gente consegue entender crianças que compreendem muito bem a condição, outras que não compreendem, outras que não aceitam, outras, e a gente vai conseguindo trabalhar individualmente. Então, parece que é mais trabalho, entretanto, o nosso trabalho é justamente esse, assim. É entender que eu não tenho uma técnica que vai abarcar todas as emoções de todas as crianças. Então, eu vou ter que respeitar a singularidade de cada uma, para que eu vá tentando manejar de um modo que seja benéfico, sempre priorizando o bem-estar da criança, depois da família, né? Mas primeiro a prioridade é a estabilidade emocional da criança. Sim, quando a criança ela não tem muita noção do que está acontecendo, como é que vocês fazem esse manejo? Vocês explicam ou vocês deixam elas crescerem um pouco mais, deixam por conta da família? Como é que acontece? A gente vai depender muito de cada fase de desenvolvimento, né? De cada faixa etária. Então, quando a criança já consegue compreender que ela vai sair do acolhimento familiar para ir para um lar definitivo, existe toda uma etapa de um processo de adaptação. Então, a gente não só
trabalha de modo muito lúdico para fazer ela entender como é que se dará aquele processo, como a gente começa a ter um acompanhamento bem mais sistemático de aproximação dela com a família. Então, isso não tem hoje determinado, a psicóloga vai ter que fazer tantos encontros. Hoje não tem isso determinado. A gente vai avaliar cada caso e vai fazer esse processo de adaptação a partir do que a gente vai percebendo que a criança vai conseguindo compreender. Então, se a criança demorar 1 ano de adaptação, a gente vai ter 1 ano de adaptação. Ai, mas eu tô, enquanto pai e mãe, querendo muito que isso aconteça. Entretanto, se a gente não faz muito bem esse processo, a gente não consegue ter uma adoção bem sucedida. Porque a gente não consegue alinhar as expectativas da criança e da família. Então, por muitas vezes, os casais que estão adotando, eu falo casal, mas é casal, homem, mulher, família individual, tem muito um vislumbre de como é que vai ser essa adoção. De que eu vou adotar e na primeira semana a criança vai me chamar de mãe e de pai. A criança vai olhar para você e vai dizer, você não é minha mãe. Pare que você não é minha mãe. Eu não vou te chamar de mãe, eu vou te chamar de tia se você quiser. E aí, pra mãe que não alinhou aquilo, ela fica, meu Deus, como é que vai ser esse processo? Então, a gente tem que ter paciência e ir respeitando o tempo de cada criança para ir manejando essas emoções, essa adaptação, esse processo de vinculação. E ele é primordial para que a gente possa ter uma boa vinculação. Isso é conversado com os pais antes, né? Na preparação, ter paciência, que cada criança vai ter esse processo, porque os pais idealizam aquele desejo de ser mãe e pai, tão forte que acham que assim que bater o olho na criança já vai ter aquela conexão que a criança vai me chamar de pai, mãe, e às vezes não acontece, né? Às vezes não acontece. Demora para acontecer. Né? Porque talvez até na visão da criança, eles estão sendo arrancados. Então, como é que eu vou chamar alguém de pai e mãe se eles estão me tirando seja da instituição que ela está ou dos pais? Então, acho que tem que ter toda esse preparo, essa consciência, né? E para a visão de alguns pretendentes, eu estou ali para salvar aquela criança. Não tem coisa melhor do que eu posso proporcionar para essa criança do que retirá-la dessa condição. Entretanto, a criança não está ali para ser salva, ela não sente que tem que ser salva. Então, para algumas crianças, obviamente... Não é caridade, né? Não é caridade. Para algumas crianças, obviamente, algumas manifestam muito o desejo de ter um cuidado mesmo, um cuidado de mãe e de pai. E elas manifestam isso verbalmente, no comportamento, mas não são todas assim, né? Quais são os desafios comuns enfrentados pelos pais adotivos e como superá-los? Pronto, já acabou já introduzindo um pouco desse assunto, né? Entender mesmo que eu tenho uma idealização de como é que vai ser esse processo. Sim. E eu vou ter o real de como é que vai ser esse processo. Então, quando eu adentro esse movimento de vinculação, eu vou entendendo muitas questões minhas individuais que vão surgindo a partir dessa vinculação. Inclusive, o meu grande desejo de maternar, de paternar e tentar alinhar isso com a vinculação com a criança, né? Então, bom, muitas vezes, aí eu vou trazer casos, exemplos para a gente poder ir visualizando. A gente já teve caso de uma família individual, de um homem, que colocou a disponibilidade para um menino de 9 anos e a gente rapidamente foi contactado porque quase não tem fila de espera. E quando eles começaram a se vincular, depois de uma conversa com o pretendente, com a criança, quando eles começaram a se vincular, para ele era muito ruim o fato dele ser uma criança de 9 anos, com toda uma bagagem de uma história de vida, da qual ele não vai apagar. Então, por muitas vezes, o discurso do pretendente era: tem que deixar isso pra lá, você tem que esquecer, daqui pra frente vai ser outra vida. E a criança, muito articulada e muito inteligente, olhava pra ele e dizia: eu não vou apagar a minha história de vida. Então, isso era muito forte, assim. Sim. E isso é algo que a gente trabalha muito, assim, você não vai apagar a história de vida da criança. E você não vai demonizá-la, por mais ruim que ela foi. Você vai acolher essa história de vida e conseguir fazer com que essa criança entenda que sim, daqui para frente vai ser uma outra vinculação, vai ser diferente. Entretanto, não apaga o que ela viveu. E que é muito mais importante você tentar construir o seu lugar na vida dessa criança do que apagar o lugar de outras pessoas.
Então, para esse pretendente, era muito difícil quando eles estavam em momentos de vinculação, que a criança ficava falando o tempo inteiro dos pais. E para ele era muito ruim ouvir como era a relação dele com os pais. Mas a criança também faz um processo de testar você, assim. Você tá querendo me adotar? Vamos ver se você gosta de mim mesmo. Vai aguentar, né? Então a criança às vezes faz uma certa birra, às vezes traz as suas defesas, traz as suas expectativas, traz uma série de outras questões que a gente vai tentando ali manejar e alinhar. Né? É muito importante os pretendentes entenderem que, poxa, se nesse caso a criança de 9 anos não tem como apagar, não tem como, trabalhar a partir dali, é como o pretendente pode trabalhar com a criança para lidar com aquelas questões. Porque também tem muitas crianças que sofrem, mas tem crianças que são bem resolvidas. E às vezes não tem problema com algo específico do passado. No futuro elas vão querer conhecer podem querer conhecer seus pais biológicos. E isso é totalmente normal e é direito da criança de conhecer, de querer entender de onde é que veio. Até porque a criança nasce, o primeiro contato não quis ela, né? Às vezes, quem deveria me amar não me amou, quem deveria me querer não me quis. Eu acho que isso causa uma marca muito grande na criança, que eu acho que pode ser o melhor pretendente do mundo. Não vai, querendo ou não vai substituir. Né? Aí é como você falou, não é apagar o passado, não é apagar as pessoas do passado, mas é estabelecer a sua posição nesse momento, na vida da criança. Não substitua, eu vou ressignificar. Então tem pretendentes que choram, dizendo assim, Driele, ele não me chama de pai, eu tenho paciência. Você vai encontrar o seu lugar na vida dessa criança. Então assim, essa criança está se vinculando a você, ele gosta de você, ele gosta dos momentos que vocês estão vivenciando juntos, eles gostam do modo que você vem se aproximando, conversando. Tenha paciência, hoje você é o tio Paulo, Pedro, Felipe, em algum momento você vai ser mais que o tio. Sim. Então, isso é uma questão muito subjetiva da gente. Assim, não me chamou de pai, não vai mais estar como pai. Tenha paciência, é um processo. É um processo. Tem um filme muito interessante que eu assisti, não vou me lembrar o nome nesse momento, mas é um casal que quer adotar, e eles adotam 3 irmãos. A ideia inicial deles não era adotar os 3 irmãos, queria adotar somente um. Percebeu que ela, a mais velha, tinha 2 irmãos, então resolveram trazer os 3. No começo, eles tinham, principalmente a mais velha, lembrava muito da mãe, queria ficar com a mãe, os 3, e eles não chamavam os pais adotivos de pai, mãe, não, eles, muito pelo contrário, a mais velha fugia. Sim. Os mais novos até tinham um pouco mais de interação, mas a mais velha não queria. Sim. Só que com o passar do filme, a gente vai vendo a construção do vínculo dos pais, né, adotivos com as crianças. E num jogo de futebol que o pai torceu pelo menino mais novo, ele fez um gol e a criança veio correndo, pai, eu fiz um gol. E foi tão lindo aquele momento pro pai, porque foi algo natural, ele não forçou. Os pais ficaram frustrados. No começo do filme eles falam que eles não chamam eles de pais, mas eles demonstraram paciência, e num dia comum, como qualquer outro, depois de a criança ter feito um gol, pai, eu fiz um gol, e ele se emocionou muito. Então, às vezes na onde a gente menos espera, vai vir esse vínculo, essa efetivação de vínculo de chamar de pai e mãe, sim, né? E como é o processo, né? Como é que é a avaliação psicológica dos pretendentes da adoção? Hoje, estando no serviço de acolhimento familiar, eu não faço a avaliação dos pretendentes, né? Quando eles chegam até a mim, eles já passaram por todo esse processo, né? Porque eles anteriormente se cadastraram, receberam a visita técnica, fizeram um curso, se prepararam e fizeram essa avaliação. Mas a avaliação, ela também, é uma palavra que eu vou repetir aqui, ela é um processo, a psicóloga que vai conduzir essa avaliação pode vir a trabalhar com testes psicológicos, com entrevistas mais estruturadas, e ela vai conseguindo manejar de acordo com o que ela vai vendo da necessidade daquela família. Hoje, essa avaliação não é feita por mim, os pretendentes, né, quando busca já vem com essa avaliação, entretanto, quando eles chegam até o serviço, isso precisa ser de novo pautado, não uma nova avaliação, mas os alinhamentos mesmo das expectativas, né?
Certo. E a última pergunta é: qual conselho você daria para quem está considerando adotar? Pronto. Conselho bom, assim, aos pretendentes, né, que estão querendo adotar as crianças. Nós temos hoje uma demanda enorme, né, de crianças vivendo nos acolhimentos institucionais, né, muitas não tiveram nunca uma experiência de família, de mãe, de pai, de cuidado, de alguém que se preocupa com a minha atividade, que vê se eu estou indo para a escola, se eu me alimentei bem, e que essa ausência de cuidado, ela interfere muito na minha construção de autoestima mesmo. Então, quando eu me coloco disponível para um processo de adoção, não é para salvar aquela criança, mas é para que eu possa ser um instrumento na vida daquela criança de transformação, tanto dela quanto da minha vida. Afinal, a gente é mãe e pai justamente nesse processo mesmo, assim, tentar fazer alguma coisa por essa criança, assim, de ensinar, de aprender, de passar valores, de ajudar na formação do caráter. E isso é um conselho que eu dou, assim. Entrem num processo sabendo que vai ser um desafio, que a criança não sente que tem que ser salva, por mais que eu entenda que a condição que ela está vivendo ali não é a das melhores, que eu vou poder proporcionar uma melhor condição, ainda assim, o foco da adoção não é salvamento. A gente ainda tem uma sociedade muito preconceituosa de trazer sempre à tona quem é essa criança, qual é a história dessa criança, quem são os pais biológicos. O processo de adoção ele é muito seguro, né? A gente, obviamente, encontra brechas que acontecem, né? Mas são brechas que, de modo algum, coloca a família que está no cadastro de adoção em risco, e nem contato com a família anterior dessa criança. Apostem muito no vínculo. O vínculo é muito poderoso, né? E é o vínculo que vai determinar se essa convivência vai ser bem sucedida ou não, né? Então, saber bem o que eu estou querendo, saber bem o que minha família está querendo, porque isso interfere muito. Mas, Adriele, eu que sou o que vou adotar, minha família não vai adotar. Então, essa criança vai ter vó, avô, tio e tio. E é importante perceber que essa criança não vai sofrer dentro dessa família. Sim, tudo vai impactar. Porque hoje no serviço a gente já teve casos, né, de crianças que foram devolvidas durante o processo de vinculação porque estavam sofrendo hostilidade com os demais membros da família, né? Famílias que são... E aí são questões que a gente precisa pensar mesmo na hora da vinculação. Se minha família é uma família majoritariamente branca, classe média alta, trazendo casos aqui, né? E aí eu vou me vincular com uma criança negra, de pele retinta, que é visivelmente notório que ela foi adotada na minha família, né? Aquela criança, ela vai sentir o impacto dessa diferença. Então, é importante que eu alinhe com a minha família. As minhas expectativas, eles não precisam aceitar as minhas tomadas de decisões. Entretanto, eu preciso saber que eu estou me vinculando com uma criança que já vem com uma série de traumas, de abandono, que não é justo que eu coloque ela no seio familiar para que ela venha vivenciar outros processos de racismo, de hostilidade, de abandono. Então, eu preciso alinhar com a minha família também. Então, alinhe as expectativas com seus familiares, com seu parceiro, com a sua parceria. A criança, ela vem para o seu familiar não para suprir uma necessidade ou de ausência sua emocional. Não é bem por aí. E aposte no vínculo, que o vínculo ele é potente. Muito obrigada, Adriele. É um prazer te ter aqui. Eu aposto que você trouxe muito conhecimento, ajudou bastante quem está curioso sobre esse tema, sobre adoção e está interessado em adotar. Gente, estamos encerrando nosso primeiro episódio do nosso podcast e vê aí um pouquinho do trailer do próximo episódio. Olha, o nosso sistema ele é um sistema rigoroso, porque nós estamos falando de alguém que precisa de uma proteção, que já vem de um lar, provavelmente, né, desfeito, de um trauma, e que realmente requer uma avaliação, uma maior segurança, né, para analisar aquele que está se propondo a adotar. É tanto que nós temos, inclusive, com todo esse nosso processo de cuidar, ainda tem pessoas que desistem da adoção, mesmo já tendo passado por um processo de convivência com o menor. Então é um processo delicado demais. Você acabou de assistir o trailer do próximo episódio, então não percam, curtam, sigam, compartilhem, tá?
tá? Então, você, não só quem é interessado no tema de adoção, mas você também que é estudante de psicologia, também é muito importante você entender um pouco mais sobre esse assunto, principalmente esse episódio, mas também não perca os próximos. E eu vou deixar aqui embaixo o @ da Adriele, tá? Então acompanhem ela também, sigam a gente nas nossas redes sociais e até o próximo.